O que a Bíblia nos ensina sobre família, né? Papéis no lar. E vamos basear nossos ensinamentos no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios e aos Colossenses. E eu quero começar projetando este verso que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo vai dizer isso na carta de Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, mostrando para nós como é importante atentarmos como vivemos a nossa vida, como você tem vivido a sua vida dentro da sua casa, a sua vida pessoal, a sua vida no cotidiano, de segunda a sexta no trabalho. Mas hoje eu quero focar especificamente na família. Quem foi o criador da família? O próprio Deus. Lá em Gênesis, quando ele criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, ele disse: por isso deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a primeira mensagem dessa série, ela se chama Começando em Casa. Começando em casa, o desafio dos papéis no lar. E a primeira questão que eu quero deixar é: qual é o propósito de Deus para a família? Qual é o propósito de Deus? E eu quero dizer que o lar cristão é um reflexo do Evangelho. É o reflexo do Evangelho como um espelho. Quando olhamos para a criação do homem e da mulher, percebemos que Deus criou a família como parte essencial de um plano eterno. A família não foi um improviso de Deus, nem uma adaptação cultural, não foi uma invenção humana. Foi uma instituição criada antes mesmo do pecado entrar no mundo, quando tudo ainda era muito bom. O lar, ele não é um projeto humano, mas ele é uma iniciativa divina. Deus criou o casamento, a família, com um propósito muito maior do que simplesmente proporcionar companhia, estabilidade social. Desde o princípio, a família foi desenhada para ser um retrato vivo, uma parábola, uma metáfora do relacionamento de Cristo e a sua igreja. No entanto, nós sabemos que a queda, ela distorceu profundamente os relacionamentos familiares. Em vez de amor sacrificial que nos é ensinado na palavra de Deus, vemos egoísmo. Em vez de respeito, tentativas agora de domínio, de controle. Em vez de obediência, agora rebelião, desobediência. E somente através da obra poderosa do Espírito Santo, usando a palavra de Deus, é que esses efeitos da queda podem ser revertidos. E com certeza você sente os efeitos da queda no seu dia a dia, nos relacionamentos conjugais, no relacionamento com seus filhos, nos relacionamentos com as pessoas. Por isso, nessa noite eu quero redescobrir com você quais são os papéis que Deus designou para o lar. Nas próximas mensagens nós vamos tratar especificamente de cada papel. Como o casamento e a família podem, pela graça de Deus, voltar a refletir o propósito para o qual foram criados. Pense nesse espelho. Imagina que seu lar seja como um espelho grande instalado na sala e tudo que acontece ali, as palavras, gestos, atitudes, está refletindo o que as pessoas estão vendo neste espelho. Será que estão vendo amor, estão vendo respeito, estão vendo um lar cheio de perdão, da graça de Deus, ou estão vendo egoísmo, disputa, frieza, abandono? O lar cristão, ele deveria refletir a beleza do amor de Cristo. E o relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa, entre pais e filhos, ele aponta para essa relação de amor, essa relação de cuidado, autoridade, submissão, que existe dentro da Trindade e que Deus deseja reproduzir entre nós. Quando Paulo explica o casamento em Efésios,
Ele vai dizer: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, o casamento e a família não são fins em si mesmos, são parábolas vivas do Evangelho. Toda vez que o marido ama a esposa, se sacrifica por ela, que a esposa respeita o marido, que os filhos obedecem, o mundo vê um retrato, ainda que imperfeito, do amor de Deus pelo seu povo. Mas infelizmente essa bela imagem, que deveria ser refletida para a glória de Deus, como um espelho, foi profundamente danificada pelo pecado. Diante disso, o seu casamento, a sua paternidade, a sua maternidade, a sua obediência como filho estão mostrando ou estão refletindo o que para o mundo? O lar cristão, ele é muito mais do que um espaço de convivência. Ele é como uma vitrine da graça de Deus. O que Deus quer reconstruir ou fortalecer na sua casa, hoje, ou a partir de hoje, um lar moldado pela palavra, não pela cultura. Esse deve ser o maior anseio e objetivo de todos nós, como cristãos. A mentalidade bíblica, o casamento, a criação de filhos, elas não devem ser vistas como atividades ou questões neutras, meramente sociais, mas expressões práticas da fé cristã. Casamento e criação de filhos não são assuntos separados da fé, por isso que nós estamos tratando hoje aqui e vamos tratar no decorrer destes próximos domingos. São parte do discipulado cristão. Isso significa que o nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. É lá que Deus deseja que você viva o Evangelho todos os dias, pregue o Evangelho todos os dias. O seu lar é o primeiro campo missionário. A nossa casa é o primeiro púlpito. O modo como tratamos a nossa família é a primeira pregação que o mundo escuta. Por isso, a família cristã deve ser guiada pela Escritura Sagrada. Só dessa forma você vai ter um casamento bem-sucedido, criação de filhos, vida conjugal. A palavra de Deus, ela vai se tornar a base responsável de fazer com que você seja bem-aventurado nesse processo. E não pelas ideias da cultura moderna, que banaliza o casamento, que troca os papéis, que menospreza o valor da obediência, da liderança espiritual. Você considera que o seu lar hoje é mais guiado pela cultura ao redor ou pela palavra de Deus? Se alguém for medir agora o quanto o seu lar reflete a glória de Deus, ou o bem-estar da família, ela começa com um relacionamento cheio do Espírito Santo. É humanamente impossível viver os papéis dentro do lar da maneira que Deus planejou sem uma intervenção sobrenatural. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que haja uma submissão mútua. Ela não nasce na carne, ela nasce do Espírito. O amor sacrificial, ela não brota do ego humano, mas do exemplo de Cristo. Criar filhos com paciência, com disciplina, só é possível com a ajuda do próprio Deus. Sem o Espírito Santo, nós vamos tentar, mas vamos falhar. Você vai tentar. Com o Espírito, nós vamos experimentar o milagre da restauração. Tudo isso é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo e saturada da palavra de Cristo. Lá em Colossenses 3,16 vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Famílias saudáveis, elas não são resultado apenas de uma boa comunicação, de técnicas de relacionamento. Você pode comprar bons livros, receber muitas dicas, mas famílias cristãs são obras do Espírito Santo no dia a dia, ali orientando. À medida que maridos, esposas, pais e filhos se rendem continuamente
a liderança de Deus? O que seria diferente se na sua casa o Espírito Santo governasse cada palavra, cada decisão, cada reação? Eu acho que é o grande atenção aí, é a reação, como nós reagimos. Famílias fortes, queridos, não nascem do acaso. Não nascem do acaso, mas da plenitude do Espírito Santo e da palavra. O Evangelho, queridos, é que transforma o lar. E o lar, então, agora testemunha o Evangelho. A transformação que o Evangelho opera no coração humano deve ser visível, primeiramente, dentro de casa. Um marido que ama como Cristo ama a igreja, que é isso que nós vamos encontrar nos escritos de Paulo aos Efésios. Ele prega o Evangelho todos os dias. Uma esposa que respeita, como a igreja respeita a Cristo, ela prega o Evangelho todos os dias. Filhos que obedecem como ao Senhor, eles pregam o Evangelho todos os dias. O lar se torna, então, um ambiente de adoração, um ambiente de crescimento, um ambiente da missão acontecendo. Como diz David Merck, que escreve muito sobre família, ele vai falar sobre casamento e tantas outras coisas, mas ele vai dizer: quando a família funciona como Deus planejou, ela se torna a ilustração viva do amor redentor de Cristo pela igreja. A sua família fala mais do que meramente sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. Ela é uma ilustração viva do amor redentor de Cristo pela igreja. E essa responsabilidade, ela não começa hoje, meramente você olhando para o outro, diante dessa palavra, mas é olhando para você. Começa com você, é em você. Toda a deformação que existe hoje, a desestruturação, as desconstruções da família é fruto da queda. A queda e a deformação dos papéis na família. Embora a família tenha sido criada perfeita por Deus, o pecado ele trouxe uma profunda distorção em todos os relacionamentos. Com certeza as primeiras brigas, os primeiros desentendimentos de Adão, de Eva. Nós vemos lá os filhos, Caim matando Abel, fruto da queda. A separação, a ruptura, que com isso adentrou o pecado no mundo, deformou os papéis dentro do lar. Os filhos nasceram em rebeldia, desobediência. Nós não precisamos ensinar nossos filhos a desobedecer, a serem rebeldes. Isso já está nato neles. É do coração do ser humano. O que deveria ser um ambiente de amor, cuidado, submissão mútua, passou a ser um campo de batalha, um campo de disputa, de ressentimento, de fuga da responsabilidade. E hoje nós vemos essas distorções de forma clara. A pressão cultural, ela é real. A cultura, ela rejeita a liderança sacrificial do homem, caracterizando isso como machismo, como autoritarismo. A submissão da mulher é tratada como opressão, como algo opressivo, um atraso ou um retrocesso. Coloque a palavra submissão lá no Google. Não é tratado como uma virtude, como algo bom. É tratado como algo totalmente opressor. A obediência dos filhos é ridicularizada como perda da liberdade, da autonomia, da autenticidade. A autoridade dos pais é deslegitimizada, é enfraquecida. Onde lares agora há minis imperadores, né? Onde pais já não exercem sua autoridade como deveriam. Vivemos em um tempo em que os papéis dados por Deus, eles estão sendo desconstruídos publicamente. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela é inabalável, ela permanece inabalável. É aqui que você vai encontrar, de novo, vida para o seu lar, restauração para a sua casa, restauração para os seus relacionamentos. Como diz pastor Augusto Nicodemos vai dizer: a família cristã
ela precisa resistir à tentação de moldar seus papéis segundo os padrões do século e submeter-se à sabedoria eterna da Escritura. Sabedoria eterna da Escritura. Você não vai encontrar sabedoria em outro local. Mas, queridos, diante da beleza do projeto original de Deus para a família, como nós vemos, e da crise provocada pela queda, pelo pecado, a grande pergunta é como restaurar o lar? Como restaurar o lar? E a resposta bíblica é clara, não é pela força humana, não é por técnicas psicológicas, nem por boas intenções. A restauração no lar acontece pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, pela transformação que é produzida pela palavra de Deus. E aí acontece a restauração dos papéis dentro de casa, no lar, em Cristo. Ele é o restaurador de todas as coisas. O Espírito Santo começa a restaurar aquilo que o pecado deformou. Maridos são chamados a liderar, não com tirania, mas com amor sacrificial, como está descrito em Efésios, capítulo 5, verso 25. Esposas são chamadas a respeitar e apoiar a liderança do marido, como a igreja se submete a Cristo. Filhos são chamados a obedecer aos pais como obediência ao próprio Senhor. E pais são chamados a disciplinar com amor seus filhos, sem provocar a ira deles. Não se trata, queridos, de dominação, mas de refletir a harmonia, a ordem, o amor da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dentro das nossas casas. E hoje, queridos, você precisa refletir, eu preciso refletir nisso. Eu estou assumindo em Cristo o papel que Deus me deu dentro de casa? Ou eu estou vivendo a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Já desisti já. Eu tenho sido moldado pela palavra. Ou eu tenho buscado dicas com pessoas ímpias, com pessoas que nem cristãs são, pelas ideias dessa cultura que não passa pelo crivo, pelo filtro da palavra de Deus. Porque às vezes você nem tem lido esta palavra para saber, será que o que ele está falando, o que esta pessoa está orientando, é o que a Escritura, é o que Deus me orienta? Eu tenho resistido ou tenho abraçado o modelo de Deus para o lar? A crise nos papéis no lar só pode ser vencida, queridos, pela transformação operada pelo Espírito Santo e pela obediência à palavra de Deus. Efésios 5,18 vai nos dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a partir dessa ordem, então, Paulo desenvolve todo o seu ensino. A submissão entre os membros da família, o amor sacrificial do marido, a submissão da esposa, a obediência dos filhos, a responsabilidade dos pais. Pais, vocês são responsáveis, sim, por essa geração. E nós, todos, somos responsáveis pela próxima geração. Tudo isso acontece dentro de um lar onde as pessoas estão sendo constantemente cheias do Espírito Santo. O pastor Augusto ainda diz: o relacionamento familiar ele deve ocorrer no contexto de vidas cheias do Espírito Santo. Famílias fortes, queridos, não nascem do acaso, mas da plenitude do Espírito Santo e da palavra. Você quer ter uma família forte? Não é aquela que tem uma boa reserva em dinheiro, uma boa herança material. Famílias fortes são aquelas que nascem da plenitude do Espírito Santo e da palavra. Sem o Espírito, o lar se torna um campo de batalha dominado pela carne, pelo egoísmo, pela competição das vontades. Mas com o Espírito Santo, o lar se torna um campo de florescimento da graça, do serviço mútuo, da paciência, do amor. Por isso, como eu disse, Paulo também vai orientar aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Será que você
vai ler quantas vezes essa semana esta palavra? Ou simplesmente fala, não, tá tudo bem. David Merck vai dizer, a plenitude do Espírito e a plenitude da palavra caminham juntas. Não tem como você buscar um lar cheio do Espírito Santo se ele é vazio da palavra. Não é misticismo vazio, mas espiritualidade fundamentada na verdade de Deus. O Espírito Santo nos enche quando a palavra de Deus nos enche. Enche a nossa mente, enche o nosso coração, enche as nossas ações. Famílias cheias da palavra. Paulo vai falar, olha, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, cânticos espirituais, deem graças a Deus. Ou seja, uma família cheia do Espírito, ela é uma família cheia de gratidão. Uma família que se sujeita uns aos outros no temor a Cristo, praticam a obediência, a disciplina amorosa. Queridos, não existe família cristã saudável sem uma espiritualidade sólida e prática. Não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica do que você aprende e sabe. Não é sobre sentir algo diferente no culto. É sobre viver diferente em casa, todos os dias. Mas não na sua própria força, pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque Paulo fala de família em Efésios, mas também fala do Espírito Santo. Porque Paulo fala, olha, como nós lemos, atentem bem como vocês estão andando, não andem como nécios, tolos, andem como sábios, remindo o tempo, os dias são maus. Imagine um celular novinho, você tá com aquele celular, iPhone 16, né? Fala, uau! Mas o que adianta esse celular se ele não tem uma bateria também em funcionamento? Da mesma forma, queridos, que esse celular se torna inútil, mesmo sendo um celular novo, cheio de tecnologia, assim também é o lar cristão sem a carga constante do Espírito. A carga constante da palavra, ela não funciona como foi planejada por Deus. É como também aquela casa sem fundamento. Aquela casa que Jesus vai contar a história, diante daquela multidão que buscavam ele, chamavam ele de Senhor, ele fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Vocês não fazem o que eu mando. Eu vou contar para vocês uma história daqueles que, como vocês, ficam me chamando Senhor, Senhor e não praticam nada do que eu falo. É como um homem que construiu a sua casa sobre areia. Não teve o trabalho de fazer os alicerces, construiu sobre o chão, levantou sua casa rapidamente, sem considerar que aquela casa não estava totalmente segura diante das tempestades, das chuvas, das torrentes. É diferente daquele homem sensato, aquele homem sábio que construiu a sua casa ao lado deste. Mas dessa vez, mesmo ele construindo, vendo que estava sob o chão, areia, ele cavou fundo até que ele encontrou a rocha e ali firmou o seu alicerce. E Jesus disse, e vindo as torrentes, vindo as tempestades, as enchentes, deu contra aquela casa e ela não caiu. Mas já do vizinho, aquele que apressadamente construiu sua casa, sem considerar o alicerce firme na rocha, essa casa veio à destruição. Quantas famílias estão destruídas hoje porque não construíram a sua casa com este grande fundamento, alicerçada sobre a rocha. O lar onde o Espírito Santo, a palavra de Deus reinam, é um lar firme na rocha. Pode vir notícias ruins, pode vir um diagnóstico de doença terrível, mas não vai abalar a fé daquela família. Eles vão continuar firmes, olhando para Jesus, porque eles vão estar firmados na rocha.
Sem isso, queridos, apenas uma fachada bonita, ela é meramente vulnerável ao primeiro vendaval. E eu pergunto a você, você tem buscado ser cheio do Espírito Santo? E eu volto a perguntar como seria a sua casa se cada decisão, cada conversa, cada diálogo fosse moldado pela palavra de Cristo habitando ricamente dentro de você. As suas discussões, você vai discutir lá com seu cônjuge, com seus filhos, mas agora você vai discutir, saindo dos seus lábios, a palavra de Deus. O que você pode fazer hoje para dar mais espaço ao Espírito e à palavra de Deus no seu lar? Mas sobre encher-se do Espírito, quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, não é mera sugestão. Se der, encham-se aí do Espírito, tá? Não é sugestão, não é uma opção, é um mandamento. Em segundo lugar, queridos, ser cheio do Espírito não é uma experiência mística que você, de repente, vai começar a tremer, a rodopiar e aquela coisa toda. Ser cheio do Espírito é um estilo de vida sob o domínio, a influência, a liderança constante do Espírito de Deus na sua vida. A forma verbal aqui, enchei-vos do Espírito, que Paulo vai dizer, indica algo contínuo. Não é algo que acontece somente agora, hoje. É você ser cheio hoje, é você ser cheio amanhã, é você ser cheio depois do amanhã. A família, ela precisa todos os dias dessa plenitude. Todos os dias nós enfrentamos tentações, todos os dias nós enfrentamos situações em que o egoísmo quer imperar, que irritações, que o cansaço vai acontecer. Todos os dias você precisa se encher do Espírito. A vida no Espírito é inseparável da vida na palavra. Por isso que também David Merck vai dizer, a plenitude do Espírito é a única fonte que torna possível a vivência do amor, da submissão, da obediência que Deus exige no lar. Sem o Espírito, a esposa é dominada pela resistência. Sem o Espírito, o marido é dominado pela dureza. Sem o Espírito, os filhos são dominados pela rebelião. Sem o Espírito, os pais são dominados pela provocação, pela negligência. Mas, queridos, a palavra de Cristo, ela deve ser a característica da atmosfera no lar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. Você vai encontrar isso lá em Colossenses 3,16. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A vida no Espírito é inseparável da vida na palavra. Por isso que maturidade é igual vida na palavra. Você é uma pessoa madura se você pratica a palavra de Deus. O lar cristão precisa ser um lugar onde a Bíblia é lida. E não somente lida, a Bíblia é crida. E ela também é aplicada. Ela é aplicada. Os cânticos cristãos vão ser ouvidos, vão ser cantados como expressões da sua fé. Você vai colocar ali quando você estiver lavando louça, lavando o carro, lavando a calçada, passando um aspirador na sua casa. Você vai estar ali criando esse ambiente onde a palavra de Deus é ricamente semeada. O aconselhamento mútuo é feito com base nas Escrituras. É a palavra de Deus que vai encharcar a sua vida, o seu coração. Quando de repente alguém tiver, eu estou com insônia, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com uma situação de ansiedade na minha vida, e você vai lá e começa a derramar, a regar a palavra de Deus. A paz de Deus. Eu estou me sentindo apavorado, atemorizado, você vai ali abraçando os seus familiares com a palavra de Deus. Um lar sem a Bíblia, queridos, um lar sem a palavra de Deus é um lar vulnerável. Mas um lar saturado da palavra de Deus é forte, mesmo em meio às tempestades, como nós vimos nessa ilustração de Jesus, Casa na Rocha.
Quando o lar é cheio do Espírito da Palavra, surgem novos frutos. Em vez de gritaria, nós vamos ver cânticos espirituais. Em vez de murmuração, vai brotar a gratidão. Em vez de competição, de vontades, nasce a submissão mútua. Você vai dar lugar ao outro. Você vai pensar mais no outro. Em vez de dureza, cresce o amor sacrificial. O Evangelho ele deixa de ser apenas um discurso de domingo e passa a se tornar uma realidade de segunda a sábado dentro da sua casa. Ser cheio do Espírito é uma busca diária. Qual é a sua busca diária? Pela manhã de segunda-feira, nas tardes, às noites? Será que eu estou expondo a minha mente, o meu coração, a palavra de Deus de forma intencional? O meu lar é um ambiente que encoraja a presença do Espírito e o domínio da palavra nos corações? Queridos, não basta desejar uma família forte. É preciso cultivar uma vida cheia do Espírito Santo todos os dias. Cheia da palavra de Deus todos os dias. Eu gosto muito usar a ilustração da dieta, né? A dieta espiritual. Quando você, de repente, vai ao médico e ele traz um diagnóstico para você, olha, seu colesterol está alto, olha, sua pressão está alta, pare de comer determinados alimentos, pare de levar a sua vida como você está levando. Da mesma forma, quando nós vemos, olha, a tensão lá em casa está terrível, só briga, só gritaria, só desentendimento, só ansiedade, ansiosos para lá e para cá. Como está a sua dieta espiritual? O que você tem trazido de alimento para sua casa? Colocado sobre a mesa? Só come besteiras por aí? Doenças vão aparecer. Doenças na alma, doenças no coração, nas emoções. Quais pequenas mudanças você precisa fazer a partir de hoje para abrir espaço para o Espírito Santo agir, primeiramente em você. E aí depois começar a transbordar de você para o seu cônjuge, para os seus filhos. E aí eles vão começar a dizer, o que está acontecendo? O pai era tão nervoso, xingava tanto aqui dentro de casa. Queridos, não existe família cristã saudável sem uma espiritualidade sólida, prática. A restauração só virá por meio de corações cheios do Espírito, saturados da palavra. Que tipo de lar você quer construir? Ou que tipo de lar, de família você está construindo? Tudo começa em casa, queridos. Tudo começa em casa. Por isso nós vamos refletir nos próximos domingos, em cada papel dentro do lar. Primeiro, nós começamos vendo, o lar foi criado para ser um reflexo vivo da palavra de Deus, um espelho da glória de Deus neste mundo. Vimos também que a queda, ela trouxe profunda crise aos papéis dentro da família. Distorceu aquilo que Deus havia criado para ser belo, harmonioso. Mas nós vemos agora a única chave para restaurarmos os nossos relacionamentos, que é sermos continuamente cheios do Espírito. E não tem como você ser cheio do Espírito sem estar cheio da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não há desculpas. Não há desculpas. Você encontra ela no aplicativo de celular. Você encontra ela para ouvir enquanto você caminha ou enquanto você dirige, enquanto você está no seu trabalho. Não há desculpas, queridos. Lares cristãos não desmoronam de um dia para o outro. Eles se esvaziam lentamente do Espírito e da palavra. E aí, quando eles estão bem vazios, eles só vêm avisar o pastor e dizer, pastor, não dá mais. Como assim? Eu levo aquele susto, né? Porque você me procurou antes, o que está acontecendo?
Por isso, amados, é hora de decidir. Hoje o Espírito Santo nos chama para algo maior. Para deixar de lado o orgulho, abraçar o papel que Deus nos deu no lar. Para não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela, começando dentro de casa, começando na nossa vida. Mas pastor, comece você praticando a palavra. Mas ele não quer orar comigo. Comece você. Não há esperança para a sociedade sem restauração nos lares. Não há futuro sólido para os filhos sem pais que temam ao Senhor. Não há testemunho eficaz da igreja sem famílias que vivam o evangelho em casa. Por isso eu faço um apelo a vocês, queridos. Você está disposto a reconstruir o seu lar sobre a rocha firme da palavra de Deus? Ou simplesmente vai ser mais um discurso, mais uma palavra que você ouve aqui e fala, olha, beleza, fui lá domingo, já bati meu cartão. Você está disposto a deixar o Espírito Santo encher cada canto da sua vida, da sua casa? Você está disposto a começar em casa aquilo que Deus quer fazer no mundo? Quantas coisas Deus quer transformar no mundo, mas a partir da sua casa, a partir do seu lar. Deus chamou uma família para recomeçar. Lembra de Noé? Mas eu quero terminar dizendo, não importa como foi o seu passado. De repente você chega aqui e diz, pastor, é muito difícil. As relações estão muito quebradas lá dentro de casa. Saiba que se o Espírito Santo começar a reinar na sua vida, no seu coração, no seu lar, tudo pode ser restaurado. Talvez você esteja pensando, mas na minha casa, Senhor, não vai dar. Lembre-se, não é por força nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. É com os joelhos dobrados. É você clamando aquele que pode todas as coisas. É pelo poder do Espírito. Não é você tentando sozinho, porque você não está sozinho. Você não está sozinha. É Cristo vivendo em você. Por isso, querido, se hoje você ouve a voz de Deus falando, não endureça o seu coração. Tudo começa em casa. Tudo começa agora. Tudo começa com você. Vamos orar, queridos. Pai querido, nós te louvamos, porque em tua sabedoria perfeita, o Senhor criou a família para refletir a tua glória, o teu amor. Pai de amor, nós reconhecemos que muitas vezes falhamos nos papéis que o Senhor nos confiou, como maridos, esposa, filhos, pais. Quantas vezes, Senhor, permitimos que o egoísmo, o orgulho, a dureza do coração quebrassem aquilo que o Senhor planejou, não nos fazendo, Senhor, um reflexo do teu evangelho para o mundo. Hoje, Senhor, nós nos rendemos a ti. Enche-nos, Senhor, do teu Santo Espírito, satura-nos, Senhor, com a tua palavra, satura o nosso lar com a palavra viva e poderosa, a palavra que transforma. Faz a nossa casa, Senhor, um altar de adoração, um farol que ilumina este mundo nas trevas. Quando a nossa família, Pai, estiver diante de Ti, nós sabemos que ela seja moldada pela Tua verdade eterna, que não seja moldada por esta cultura anticristã, que cada palavra, cada decisão, cada atitude em nossos lares seja para a honra e glória do nome do Senhor. Começa em nós, Senhor, transforma o nosso coração, começa hoje, Senhor, restaura o nosso lar, restaura casamentos. Começa agora, Senhor, opera em nós um milagre, que é pela Tua graça, é pelo Teu poder, a Tua misericórdia, Senhor. E nós oramos nesta noite, confiando no Teu poder, confiando no Teu amor, na Tua fidelidade. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.